Fala, galerinha do nono ano, tá tudo bem com vocês? Saúde, paz? Espero que sim. Hoje, na aula de literatura, nós vamos continuar falando sobre o livro Medéia, O Amor Louco, que é o livro que nós estamos lendo agora, certo? Compre seu livro, hein? Quem ainda não comprou, vá lá e compra, porque a gente precisa estudar e entender aqui essa história, tá? Mas antes de eu falar mais sobre os capítulos que estão logo no início, vou colocar um vídeo aqui para vocês falando sobre a Medéia para a gente compreender mais a respeito dessa mulher, tá? Que faz parte da mitologia. Vamos lá. Medéia era filha do rei da Cólquida com a deusa Hécate. Por ser filha da deusa da magia, Medéia era considerada uma poderosa feiticeira. Quando o herói Jasão aportou na Cólquida em busca do velo de ouro, Medéia se apaixonou perdidamente por ele. O herói jurou pelos deuses que Medéia seria seu único amor, caso ela lhe ajudasse a realizar sua tarefa. Graças aos poderes de Medéia, Jasão foi capaz de derrotar o dragão que protegia o velocino de ouro. Medéia fugiu da Cólquida com seu amado, mas o rei não iria permitir que Jasão levasse de suas terras tão preciosa relíquia, e por isso ordenou que sua marinha perseguisse Jasão. Em um ato terrível, a feiticeira esquartejou seu próprio irmão e jogou seus pedaços no mar, para que assim seu pai parasse de perseguir a nau dos argonautas para coletar os pedaços de seu amado filho. Com Jasão, Medéia teve 2 filhos, Féres e Mérmero, mas sua história não estava destinada a ter um final feliz ao lado do herói. Ao retornar para Tessália, Jasão foi expulso pelo rei Pélias, do reino que lhe era de direito. Para se vingar do rei, Medéia arquitetou um terrível plano. Perante as filhas de Pélias, ela sacrificou um velho carneiro e o jogou em um caldeirão. Após fazer seu feitiço, emergiu um cordeiro jovem e cheio de energia. Medéia disse que poderia fazer o mesmo pelo velho rei Pélias. Assim, as princesas tiraram a vida do rei e jogaram seu corpo no caldeirão, com a intenção de que ele se tornasse jovem novamente. Porém, elas foram enganadas por Medéia e o rei nunca mais voltou do mundo dos mortos. Mas as atrocidades cometidas por Medéia ainda não haviam terminado. Jasão rebaixou Medéia à posição de concubina e se casou com a princesa Creusa de Corinto. Como vingança, Medéia foi responsável pela morte da princesa e para... Perceberam aí quantas coisas acontecem na história de Medéia? Como nós estamos vendo, ela é uma feiticeira e ela vem cometendo aí várias atrocidades. E, como vocês viram, ela está em um relacionamento com o Jasão. E é isso que a história vem contando pra gente. E, vamos lá, eu vou comentar agora sobre o primeiro e o segundo capítulo, tá? O primeiro capítulo, que é o rompimento, certo? Que vocês devem ter percebido que vem tratando sobre quando, o que o vídeo acabou de nos mencionar aqui, quando o Jasão deixa Medéia para ficar com a princesa, tá? E aí a gente vê, que eu quero focar aqui para vocês, nos aspectos linguísticos da história, que vem mostrando o sofrimento por meio das palavras que o autor nos coloca. Diz, ó, na solidão do palácio, o silêncio é rompido apenas pelos gemidos de Medéia. Então a gente vê aqui um sofrimento nas páginas para mostrar o quanto que ela era apaixonada, o quanto que ela amava Jasão e o quanto que ela estava sofrendo, né, de raiva, de rancor, de ódio, como o próprio texto nos coloca, por meio do Luiz Galdino, né, que é uma adaptação que ele faz da narrativa, trazendo aí o texto que antes era uma peça, né, que é o texto original, a peça teatral do Eurípides, e ele vem colocando aqui pra gente por meio de narrativa, tá? Então eu quero só ressaltar alguns aspectos linguísticos do primeiro e do segundo capítulo, para que vocês possam aí compreender e entrar nessa história, para que depois possam continuar mergulhando aí na história de Medéia, tá?
Então, no primeiro capítulo, a gente vê esse sofrimento e o quanto que os escravos, a ama dela e o outro escravo, se solidarizam com essa situação e estão muito tristes por conta do que acontece. E eles comentam sobre as possibilidades de ações que Medeia pode fazer para poder sanar esse sofrimento, para poder aí descontar esse ódio, esse rancor que ela estava sentindo, tá? Então eles falam muito, Medeia não consegue ver nem sentir nada que não seja a sua própria dor. O autor nos coloca dessa forma para mostrar o quanto que essa dor era forte, tá? E aí a gente vem percebendo o diálogo entre os escravos e logo ao final colocado a respeito do quanto que a filha de Medeia era só alegria. O autor nos coloca, ao contrário da mãe que se contorcia no leito, a garota era toda alegria, colocando aqui a presença desses dois filhos que o vídeo vem nos mostrando, né? E para mostrar pra gente que eles também estão fazendo parte aí dessa história. E que no final do primeiro capítulo, como vocês devem ter percebido, e para quem não leu vai perceber agora, eles falam assim, que na verdade eles se negam a acreditar, os escravos, que a Medeia pode fazer alguma coisa de mal contra os filhos, né? No caso, os filhos dela com Jazão. E no segundo capítulo, o título é O Destino de Medeia. A gente tem aí o diálogo ainda com a presença dos escravos e eles falam sobre as desgraças que estão por vir, né? Que é a possibilidade aí de Medeia ser expulsa da região em que ela morava, tá? Então, que ela pode ser expulsa do reino juntamente com os filhos. E aí, depois, o elemento que o autor nos traz no finalzinho do segundo capítulo para nos chamar a atenção dessa história, para chamarmos a atenção para o terceiro capítulo, é quando ela fala assim, Medeia fala que a escrava questiona, né, sobre os filhos, e ela diz assim, de que crianças estás falando? Senhora, falava de seus filhos, a escrava diz, né, a ama. Aí ela fala, meus filhos? Como ousa, ama? No repente, aquele resto de gente derrotada se levantou. Perdão, novamente. No repente, aquele resto de gente derrotada se levantou, como se recebesse uma injeção de energia. Como ousa dizer que são meus filhos os filhos de Jazão? Eles são filhos de Jazão, entendeu? Então, ela já demonstra aí que ela não está muito reconhecendo esses filhos como dela, e sim como dele. O ódio dela é tão grande a ponto dela falar isso. O que será que ainda vai acontecer? Continuem lendo para a gente mergulhar nessa história ainda mais, tá bom? Um abraço e até o nosso próximo encontro.